Olá, investidores! Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Daniel Salomão e esse vídeo aqui é para responder várias perguntas de várias pessoas que assistiram aqui o canal, deixaram seus comentários e me perguntaram também algumas pessoalmente a respeito de uma tese que eu tenho, que é a tese de energia, especialmente eletrificação. Vou falar a respeito da tese mais macro, que é a energia em si e a eletrificação, e no final do vídeo eu vou botar pequenas subteses que eu tenho, da onde derivaram meus investimentos de fato em empresas. E depois, provavelmente, também vou colocar mais alguns vídeos falando a respeito dessa tese, desdobrando ela melhor. Se você tem interesse, comenta, dá um like, compartilha. Isso ajuda a fazer com que o trabalho cresça aqui, tá certo? Bem, eu vou falar a respeito de uma tese pessoal que eu tenho. Eu gosto muito de investir em empresas por sua qualidade. Inclusive, tenho várias ações que eu compro por buy and hold, que eu analiso seus números, a sua qualidade do negócio e vou acumulando ao longo do tempo. Essa tese aqui ela é um pouquinho diferente. Eu vou falar a respeito de uma tese onde eu estou olhando para frente. Olha só, analisar o passado da empresa, seus números, saúde financeira, remuneração para acionista, criação de valor, governança, para mim é essencial. Não tem o que se falar. Tem que ter. Mas isso não é suficiente. Muitas pessoas acham que isso é suficiente. Eu acho que isso é um detalhe da minha lista. É um item só. E o que eu gosto mais de fazer, e eu acho que dá mais resultado, inclusive eu acho mais legal e divertido de fazer, é olhar para o futuro. O que eu acho do setor? Quais são minhas premissas e expectativas no setor? E por que eu vou falar sobre energia hoje aqui? Porque eu tenho investimentos baseados nessa minha tese. E por que eu escolhi, afinal, energia? É gasto por ano, mais ou menos 8,2% do PIB do mundo com energia. Então, esse é um setor pujante, onde tem muito dinheiro correndo, certo? Outra coisa, nós temos um aumento do consumo de energia ao longo da nossa história crescente. Quando você aumenta a população mundial, você gasta mais energia, consome mais energia. Quando você melhora a qualidade de vida, você consome mais energia. Quando o PIB cresce, a riqueza cresce, aumenta o consumo de energia. E cada vez mais a gente vai melhorando a qualidade de vida. Por exemplo, bota um ar-condicionado numa sala, você usa energia. Alimento, para ter escala, produção e distribuição de alimento, refrigeração, precisa de energia. Saúde, medicina, as pessoas não param para pensar, mas se não tivesse energia, a gente não tinha nem perto do que a gente tem hoje de tecnologia na saúde. Não conseguiria praticar a medicina que tem hoje sem energia. Então a energia ela é muito demandada e vai continuar sendo demandada e vai crescer esse setor. Por isso que eu gosto de estar no setor. Outra coisa, pode ter crise num país, em outro país, pode ter quebra de uma moeda, pode ter hiperinflação. As pessoas sempre vão precisar de comprar energia. Então é uma coisa que a gente chama de consumo inelástico. As pessoas acabam consumindo de qualquer forma. Tá certo? A minha tese, então, vai se desdobrar da seguinte forma. Eu vou falar a respeito de energia e de eletrificação. Daniel, não estou entendendo. Eletrificação e energia não é a mesma coisa? Não. As pessoas acham que quando eu falo de energia, por exemplo, elétrica, que vai acender uma lâmpada, uma máquina para gravar, um microfone. Olha esse gráfico aqui de 2016. 18% da energia usada pela humanidade apenas é na forma elétrica. Surpresa? 18%, menos de um quinto. Quer dizer que a maior parte da energia não é elétrica. Inclusive, se a gente for olhar gás, óleo, carvão, mais ou menos 80% da energia. Olha aqui, transporte é 28%. Carro elétrico é a minoria hoje, a maioria é a gasolina. Diesel, em alguns lugares tem mais, outros menos. Isso é combustível fóssil. 28% da energia usada pela humanidade é para transporte. Indústria, 49% da indústria usa muito. Carvão, por exemplo, siderúrgicas usam carvão. Inclusive, eu acho que isso é difícil de mudar. Você precisa de muita temperatura de queima ali em loco. Então, por exemplo, você tem uma demanda absurda. E residencial, acho que entra também um pouquinho de comercial, aqui 23% mais ou menos. A quantidade, por todo, razoável, e aí entra muito elétrica. Como a gente tem mais contato com essa energia em casa, a gente acha que é elétrica. Mas, por exemplo, se você tem um fogão a gás em casa, você está usando outra forma de energia, que não é elétrica. Se você tem o aquecimento do seu chuveiro a gás, essa energia também não é elétrica, mas é energia. A eletrificação significa passar a usar mais energia elétrica em detrimento das energias por queimas. E por que a gente tem essa tendência de mudança? Muito bem, a poluição, emissão de gases poluentes, monóxido de carbono, dióxido de carbono, CO2, eles acabam sujando, poluindo, isso não há dúvida a respeito disso. E daí veio também todo um movimento que fala a respeito do aquecimento global e da teoria de que nós, com a queima de combustível, temos influenciado no aquecimento global. Não vou entrar aqui no mérito na tese, tem vertentes diferentes na parte científica. Muitos países e associações entre países começaram a tratar esse assunto e tentar resolver esse problema da poluição.
Muito bem, olha esse gráfico aqui. Olha o aumento das emissões da década de 70 até 2017. Olha a China. A China, claro, se industrializou, a economia cresceu, então ela teve uma demanda grande. Os países, quando passam por uma industrialização, geralmente a demanda por energia é muito grande, historicamente falando. E daí a gente começa então a estudar um pouco, dar mais atenção na energia a emissão de poluição de gases. Por exemplo, olha essa tabela aqui, comparando vários tipos de carvão até chegar ao gás, as emissões. Olha esse outro gráfico aqui que compara gás com carvão também, a emissão de CO2, no gás é 50%, 60% menor a de monóxido de carbono, 90%, e emissão de partículas, de sujeiras no ambiente, 99%. E a gente pega, então, uma nova força, um novo movimento. Por que foi tão poluente a energia até agora? Porque ela é mais barata, porque a tecnologia foi descoberta inicialmente, foi descoberta primeiro, porque ela é mais fácil. Então o carvão tem hoje uma representatividade grande, porque ela é mais barata. A gente tem uma realidade diferente no Brasil, que é hidroelétrica, a gente não conhece isso tanto, mas vários países têm a sua matriz por carvão, alguns já por gás natural, mas isso é muito comum. Então é mais barato, é mais rápido. Então isso é um movimento de mercado. A energia ser barata, as pessoas consomem mais, você acaba tendo a geração que é mais barata, um investimento inicial menor, uma manutenção menor, Mas quando você tem movimentos de países e de governos induzindo a mudanças, eu chamo isso de um vetor de uma mão, de uma força que ela não é natural da economia, ela não é econômica. Ela é política, ela é governamental. Isso gera distorções no setor, no equilíbrio no setor. Então é um setor que tem muito dinheiro e que vai sofrer muitas mudanças induzidas por governos. A partir daí a gente começa a achar muitas variações. Tem uns que se prejudicam demais, por exemplo, a indústria de carvão. Tem outros que podem se beneficiar muito, por exemplo, a indústria de gás ou de energias renováveis. Por falar nelas, por exemplo, vamos pegar aqui e olhar. A União Europeia, por exemplo, fala que até 2030, 32% da sua matriz energética vai vir por renováveis. Isso significa eletrificar a energia. Porque se eu falo em solar, eólica, hidroelétrica, eu estou começando a usar mais energia elétrica para as demandas da sociedade. Olha ainda, por exemplo, a McKinsey publicou um estudo interessantíssimo falando que até 2035, metade da energia consumida no planeta deve ser à base de renováveis. Vem primeiro aqui a solar, depois a eólica, depois a hidrelétrica, nuclear, aí vem gás, carvão e óleo. Então, existe uma mudança que vai acontecer, que já está acontecendo nos próximos 10 a 15 anos, que vai mudar muito a matriz energética. Como isso não é uma demanda de mercado, pela economia do negócio, mas sim por decisões governamentais, nós vamos achar distorções. Então começam a vir as projeções, que a gente vai ter um pico de consumo de óleo, gás e carvão, que também já está mais ou menos conhecido. É claro que é impossível se acertar a data, mas isso aqui são tendências. E a gente começa a ver também metas, por exemplo, para você transformar o transporte, que gasta quase 1/3 da energia hoje, e é a combustão, para energia elétrica. Por exemplo, olha esse gráfico aqui. Primeiro, a Europa vai ter uma queda substancial nos carros a combustão para elétricos, depois vem China, depois um pouco mais dentro dos Estados Unidos, mas essa mudança sozinha, se fosse só pelos carros elétricos, ela já seria muito interessante. E não adianta você somente trocar o carro para elétrico, porque a energia hoje, a base de energia que faz carregar o carro, ela é a combustão. Então, se você só trocar o carro para elétrico e continuar usando a matriz energética que tem hoje, ela é majoritariamente a carvão. Quer dizer que você vai poluir ainda muito mais, porque para pensar, se você gera uma queima e a tração do carro, ali você tem uma eficiência energética. Inclusive a tecnologia tem melhorado muito nos últimos anos. Quando você pega e tem que produzir energia lá em outro local, transmitir, distribuir, carregar uma bateria e a bateria fazer o carro andar, você tem uma ineficiência de trocas da energia. Isso também gera até uma certa perda. Tá certo que a tração do carro a combustão, ela acaba gerando um gasto maior que a tração elétrica. Isso é um outro detalhe, é muito técnico. Mas só para dizer o seguinte, não adianta você trocar só o carro de combustão para elétrico. Não adianta. Você tem que fazer casado essa mudança para carros elétricos e mudar a matriz de geração de energia simultaneamente. Olha esse gráfico aqui que interessante. 2018, mais ou menos 6 milhões de carros elétricos no mundo.
Agora olha que interessante esse outro gráfico. Ele começa em 2018, ou seja, no gráfico para o segundo, a gente parte dessa barrinha pequena, 2030, 250 milhões de carros. Uma frota estimada, não é carros, é veículos elétricos, tá? Uma frota estimada de 2 bi. Então daí mais de 10%, 15% de carros, de veículos já serão elétricos. Então isso vai demandar muita coisa. E daí vem as minhas teses. As teses são eletrificação da energia. A minha tese, então, vai também partir para carros elétricos e as energias renováveis, solar e eólica, e um outro tipo de energia que é a nuclear. Que inclusive é a parte que eu acho mais interessante dessa tese toda que eu tenho, tá certo? A energia nuclear. Vou falar um vídeo melhor a respeito disso, mas olhando essas mudanças que vão acontecer, eu acho que a gente vai acabar tendo algumas oportunidades nesses setores. Eu acho também que o mundo vai acabar caminhando para usar a energia nuclear, porque talvez a energia solar e eólica não vão dar conta do recado. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Em outro vídeo. Mas daqui vão partir as minhas teses que eu vou usar para falar um pouco melhor a respeito de carro elétrico e de outras fontes de energia que são menos poluentes. Espero que você tenha gostado. Escreve aqui no comentário o que você achou e até o próximo vídeo da série. Tchau, tchau.